Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou a missionária Paula, psicanalista. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito necessário. Diga não para o seu filho. Eu sou mãe e eu sei a dificuldade que muitas das vezes nós temos de dizer não ao filho. Uma palavrinha tão pequena, com 3 letrinhas, mas que é tão importante para a construção do ser humano. Como mãe, eu sei que muitas das vezes a gente se pergunta se a gente está acertando, se é esse o caminho. Às vezes gera aquela dúvida, porque todos os pais eles erram tentando acertar. Eu sempre digo que aquela família, aquele modelo de família autoritário não existe mais, mas a falta de autoridade dos pais tem sido muito prejudicial na construção desse ser humano, na construção desse filho que você tem aí dentro de casa. Nós estamos vivendo numa época que está difícil encontrar uma família funcional. O que é uma família funcional? Uma família que funciona, onde o pai ele exerce a função de pai e a mãe exerce a função de mãe. Pai é limite, é regra. O pai, ele é aquele que coloca no filho o superego, que passa ali os valores. A mãe é aquela função mais de proteção, de amor, de afeto. Então o pai, ele não vai fazer não vai ter esse afeto, esse carinho? Sim, pai também precisa amar, precisa, gerar ali um afeto com a criança, mas a função que sobressai no pai é a função do limite, é a função do não. E a mãe, mas a mãe é só amor, só carinho? Não. A mãe também precisa, deve colocar limite. Mas a função materna, ela se sobressai nessa questão de afeto, de nutrir. E eu sempre digo aos pais, se você não usar a autoridade de pai, essa autoridade vai ser usada contra você mais tarde, mais pra frente. Por isso que eu digo, antes de você casar, quando você conhecer uma pessoa e você pensar em construir uma família com essa pessoa, analisa, veja com quem você está casando, veja quem você está escolhendo para ser pai dos seus filhos. Porque uma pessoa que ela tem questões da infância mal resolvida, problemas lá da forma que ela foi criada mal resolvida, essa pessoa ela vai levar esse problema para essa nova construção dessa família que ela está criando agora, ela está construindo agora. Então fica naquele ciclo da autossabotagem, repetindo padrões que fizeram mal para ele na infância, ele acaba repetindo esses padrões com os próprios filhos. Para a psicanálise, a criança ali entre 4 e 6 anos, ela tem ali o complexo de Édipo, que é onde o filho homem, ele fica apaixonado, fica muito apegado, fica ali enamorado com a mãe. E a filha mulher, ela tem esse mesmo comportamento, porém com o pai. É quando o filho, ele fica assim, muito apegado e apaixonado com o genitor do sexo oposto. E ali precisa ser feita uma castração, ali já começa um não para a criança, para a sua construção psíquica. É onde o pai ele vai pegar esse menino que está muito apegado à mãe e ele vai trazer para o mundo do homem, o mundo masculino, o mundo do pai. Então ele já mostra para aquele filho que não, aquela mãe não é dele, aquela mãe é do pai. E isso também acontece com a menina. Ela começa a entender que não, aquele pai não é dela, aquele pai é da mãe. Quando tem essa castração feita certinho, essa criança, quando ela crescer, o menino ele vai procurar mulheres para ele se relacionar e ter um relacionamento saudável, porque ele teve ali o afeto da mãe, o carinho da mãe, Então ele não vai precisar procurar a mãe nas mulheres, no futuro relacionamento. Ele vai sim procurar uma esposa. Eu atendo muitos casais e muitas das vezes eu vejo que o homem não teve essa castração lá quando era criança e procura na esposa essa mãe e vai dar errado. E a mulher a mesma coisa. Quando ela recebe já esse baque, esse não, esse pai não é meu, ela vai receber ali o respeito desse pai, o carinho desse pai, juntamente com o limite que esse pai vai dar. E quando ela buscar um relacionamento, uma pessoa para casar, ela vai ter também um relacionamento saudável. E a menina, que ela foi amada e respeitada pelo pai, ela vai procurar um homem que a ame, que a respeite. Ela não vai querer receber menos
do que aquilo que ela recebeu do pai. Então esse momento, essa fase de 4 a 6 anos, é um momento assim muito importante da vida do ser humano, porque ali já começam os limites, já começam os nãos. A voz do pai é uma voz mais punitiva e a voz da mãe é uma voz mais uterina, e a criança ela começa a perceber essa diferença. E a menina, ela também se realiza ali quando ela tem um filho homem, né? Depois disso, lá para 8 a 11 anos, esse não já foi introjetado. Eu quis falar rapidinho sobre essa fase psicanalítica, essa teoria psicanalítica, para você compreender o que nós vamos conversar aqui hoje. Uma criança que ela não ouve não, ela não é frustrada. E quando a criança ela não é frustrada, ela se torna um adulto frágil, um adulto que não consegue ouvir não, um adulto que quando alguma coisa dá errado na vida dele, ele entra em depressão, ele começa a ter transtornos emocionais, problemas emocionais. Por quê? Porque ele não foi acostumado a ouvir não. O não, quando você dá um não para o seu filho, você está ensinando essa criança a ser perseverante, a tentar de novo. Quando você dá um não, você está gerando autoestima. O não faz essa criança gerar resiliência dentro de si. O não fortalece emocionalmente. Você já viu aquele adulto que quando as coisas não saem do jeito que ele quer, não acontece do jeito que ele planejou, ele faz birra igual uma criança? Ele pode ter 40 anos, mas ele está preso aos 6 anos, quando ele deveria ter tido um não e os pais não deram. E aí ele se comporta como um bebê chorão quando o mundo não acontece, quando as coisas não acontecem exatamente do jeito que ele quer. É aquele adulto que ele tem 30, 35, 50 anos, mas ele está sempre se comportando como uma criança mimada. É uma pessoa fraca emocionalmente, não gerou resiliência porque faltou não na infância. Até os 12 anos, a criação ela é restritiva. É o pai e a mãe que diz, não pode, não faz, você não vai, essa amizade não é para você, esse ambiente você não vai porque isso não é para você. Então até 12 anos, a criança ela precisa dessa criação restritiva. Após essa idade, é uma criação mais supervisionada. Então o pai ele vai ali, a função paterna é muito importante. Ah, mas não tem pai, mas tem um avô de confiança, tem um tio. Qual é a figura masculina na sua história, né, de vida que pode exercer essa função paterna? A função paterna vai falar lá não, e a mãe ali do lado vai concordar com aquele pai, porque nós estamos com um problema assim, o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, ou a mãe fala uma coisa, o pai vai lá e tira a autoridade dessa mãe. Os pais precisam estar em comum acordo com relação à criação dessa criança, a criação desse filho. Então os pais, eles precisam achar o equilíbrio entre dar limites e dar amor. O que leva muitos adolescentes, muitas pessoas procurarem as drogas? A falta de limite, eu posso tudo, eu faço, eu vou, eu uso, até quando eu quiser, e a falta de amor, porque se aquela criança ela não se sente amada, ela vai procurar esse acalento nas drogas. E outra coisa, eu recebo mães que reclamam que o pai não exerce a função paterna. E elas se vitimizam, elas adoecem, fica naquela autocomiseração e faz aquelas postagens absurdas nas redes sociais. Enfim, seu filho não tem culpa do pai que você escolheu para ele. Ah, mas eu vou colocar na justiça porque eu tenho meus direitos. Tudo bem, a justiça trabalha com lei, não trabalha com afeto. A justiça pode obrigar a pagar pensão, mas a justiça não pode obrigar a amar. Então você precisa se responsabilizar. Se você tomou uma atitude que estragou a sua vida, se você se frustrou na sua vida sentimental, procure ajuda para você se ressignificar, mas não estrague a vida do seu filho. Eu vejo que quando a mulher, principalmente, ela é frustrada emocionalmente, ela quer colocar essa frustração em cima da criança. Não seja egoísta. Se você escolheu o pai errado, a culpa não é da criança. Faça as duas funções, faça a função materna e função paterna. Ai, mas é pesado, é um trabalho árduo, é difícil. Sim, mas seu filho não tem culpa da escolha errada que você fez.
Então, quando nós vemos um adulto que ele não consegue, obedecer um líder, quando ele não consegue obedecer o patrão, quando ele tem dificuldade, de lidar com as frustrações da vida, com certeza faltou muito não lá na infância, faltou não lá naquele processo de castração que eu expliquei aqui para vocês. Faltou regra, faltou limite. A vida é cheia de não. A vida é uma caixinha de surpresa. A vida não é assim o tempo todo. O problema é que os pais hoje em dia, eles querem que os filhos sintam felicidade o tempo todo. Eles querem que os filhos tenham prazer o tempo todo. Mas a vida é prazer o tempo todo? Será que a vida é felicidade o tempo todo? Quando você não permite o seu filho sentir tristeza, sentir raiva, sentir frustrações, quando você não permite que ele sinta que ele tenha esses sentimentos que a gente não quer que os nossos filhos sofram, a gente não quer que os nossos filhos sintam tristeza, mas se eles não forem preparados com regras, limites e não, quando na fase adulta surgiu o primeiro problema, o primeiro pensamento é: vou tirar minha vida, vou acabar com a minha vida. Sabe por quê? Porque eles não geraram dentro de si a forma de lidar. Por que uma criança não pode sentir raiva? Eu já vi adulto virar para a criança e falar assim: nossa, não pode sentir raiva. Sentir raiva faz parte do crescimento. Sentir raiva faz parte da construção psíquica. Quando uma criança ela sente tristeza, ela vai procurar de alguma forma sair daquela tristeza. Então ela vai começar a aprender a liderar as emoções, liderar os sentimentos, colocar o sentimento no lugar certo. Isso se aprende lá na infância. O não ensina a criança a ter perseverança. O não ensina a criança a ter firmeza para ela conquistar aquilo que ela quer. Não dê tudo para o seu filho. Quando você entra no mercado, a criança quer levar 3, 4 produtos de doce, biscoito. Você talvez até pode comprar os 3, 4, mas faça a criança escolher, ou você leva um, ou você leva o outro. Amanhã a mamãe volta, pega outro. Adultos que não tiveram regras e normas, eles ficam presos lá na idade de 5 anos. Eles acham que o mundo gira em torno deles. Quando os pais dizem muito sim para os filhos, esse filho, quando ele crescer, ele vai achar que todo mundo deve alguma coisa para ele, porque ele vai achar que ele ainda é o reizinho da casa. São pessoas desprovidas da construção do ego, são pessoas fragilizadas emocionalmente. A adolescência para a ciência, ela termina por volta de 25 anos. A partir daí, mais ou menos aí nessa idade, a pessoa já tem uma definição profissional, já está aí construindo uma família. Agora, você já viu aquele adulto que tem 30, 35 anos e continua morando na casa dos pais? Na verdade, eles dizem que estão estudando ainda, mas vai estudar até quando? O problema é que inconscientemente esse adulto cresceu fisicamente, emocionalmente ele continua naquela dependência dos pais, E inconscientemente ele quer desfrutar daquilo que os pais ainda oferecem para ele. Nós estamos numa geração que os pais, eles têm medo de não serem amados pelos filhos. E aí eles não querem dizer não. Você não precisa disso. O seu filho, ele vai te amar. Hoje em dia, os pais ficam perguntando para os filhos se os filhos o amam. Você ama o papai? Você ama a mamãe? Por quê? Porque esses pais, eles trazem uma carência lá da infância que não foi tratada e agora dentro de casa os pais são inseguros. Seu filho vai te amar, não fique preocupado com isso, ele precisa te respeitar e se ele te respeita, ele te ama. Diga não, frustre essa criança, quando ele chorar, deixa chorar, chorar faz bem, aumenta a resiliência da pessoa. Nós estamos numa geração de criança mimada, folgada, criança frágil, essa criança vai crescer e vai continuar com esses comportamentos. Então, uma criança que ela consegue lidar com pequenas frustrações ali na infância, ela vai saber lidar com grandes problemas na fase adulta. Ela vai ser perseverante, ela vai ser determinada nas coisas que ela precisa. Ela vai conseguir ter autocontrole das suas emoções. Por quê? Porque lá na infância ela foi treinada para isso. A criança, ela entende, eu não posso ter esse prazer agora,
mas depois eu posso ter. E isso ela leva para a fase adulta. Foi feita uma pesquisa por neurocientistas que afirmam que crianças que foram frustradas na infância se tornaram adultos mais resilientes, mais perseverantes, com maior autoestima e mais resistentes ao estresse do dia a dia. Hoje em dia, os pais querem fazer tudo, querem dar tudo, querem ceder tudo. A vida é assim? A vida nos dá tudo? Qual é o tipo de adulto que o seu filho vai ser? Ele vai ser um adulto dependente de medicação? Ele vai ser um adulto com predisposição à depressão porque ele não sabe lidar com nada? Ele vai ser um adulto frágil emocionalmente? Derrotado porque não tem força de lutar pelos seus objetivos? Qual é a criança que você está criando aí? O que você está fazendo com seu filho, com essa criança? Hoje em dia nós vemos os pais trabalham muito, precisam trabalhar, nós entendemos isso, mas tem pais que querem dar tudo para suprir a ausência, né? Para suprir ali aquela falta de estar junto, de estar perto. Só que, na verdade, além da sua ausência estar fazendo falta, o seu dar tudo para suprir isso também está gerando um adulto fragilizado. Entenda bem, eu não estou dizendo para você privar seu filho de tudo, né? Colocar ele lá numa prisão, trancar e ficar com a chave. Não, eu estou dizendo para você não deixar ele fazer tudo. Por que eu falo sempre para os pais buscarem ajuda, buscar uma terapia? Porque, por exemplo, uma mãe que ela teve uma carência paterna, ela vai se realizar tendo um filho. E aí ela vai ficar bem apegada a esse filho. Ou então, vamos supor que essa mãe, ela não vive bem com o pai. E aí ela fica casada emocionalmente, entenda bem, tá? Casada emocionalmente com esse filho. Isso traz um estrago desastroso para esse filho. Então, mãe não pode ficar enamorada do filho. Pai não pode ficar enamorada da filha, entenda bem, emocionalmente eu estou dizendo. Porque senão esses filhos, eles vão crescer fracos. Entenda bem, os pais, eles podem ser o porto seguro dos filhos, mas os pais precisam exigir uma independência desse filho. O filho, ele vai crescer amando e respeitando, mas não precisa ter uma dependência emocional desses pais. E aí, eles não vão ficar procurando em outras pessoas essas carências, porque eles tiveram pais suficientemente bons. Aí eles terão relacionamentos amorosos saudáveis. Ah, mas a partir de quando se diz não para a criança? Desde sempre, desde bebezinho. Desde quando ali na hora da amamentação o bebê morde ali o seio da mãe, ali já diz não. É óbvio que nessa fase a criança não associa a palavra não a algo que foi negado, mas conforme essa criança for crescendo, ela vai entender que o não é algo negado, é algo que não pode, é um comportamento reprovado. O ser humano, ele nasce como uma folha em branco, ele não sabe o que é certo e o que é errado, ele não sabe o que ele pode fazer. Quem ensina são os pais que falam isso pode e isso não pode. Então, quando o seu filho tiver um comportamento, mesmo que seja bonitinho, dá vontade de rir, mas se for um comportamento errado, diga não. Ah, mas vai chorar, vai ficar triste, né? Vai ficar decepcionado, não tem importância. É melhor você fazer o certo agora do que mais tarde ter um filho com depressão. Revoltado com a vida, com as coisas, com a lei, com todo mundo. Ouvir não é um processo doloroso, mas é um processo que fortalece. Explique o porquê do não, diga o porquê que aquilo não pode, mostre o perigo para a criança. O diálogo, ele sempre vai fortalecer os laços entre pais e filhos. E outra coisa que eu digo, se você percebe que o não te machuca, quando você recebe um não, você não sabe lidar, quando você recebe um não, te gera muita raiva, procure ajuda para você entender o porquê que o não te gera esses sentimentos ruins, para você entender por que você não consegue liderar quando você recebe algo negativo na sua vida ou quando você é negado a fazer algo. Todos nós somos movidos, mais de 80% das nossas atitudes, escolhas, gostos, das nossas decisões, mais de 80% é guiado pelo que está no nosso inconsciente.
Então, quando você se autoconhece, quando você entende quais são as memórias, né, lá da sua infância, que estão no seu inconsciente, você vai entender o porquê que você não consegue lidar com a palavra não. Quando existe uma família funcional, existe também um filho saudável, um adulto saudável. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas falando de filhos que colocam os pais no asilo, mas qual é a relação que esses pais criaram com esses filhos? Se você tiver limite e amor no equilíbrio, se você conseguir equilibrar o que pode e o que não pode, se você conseguir dar não e fortalecer o afeto, o seu filho nunca vai te colocar no asilo. Ele vai cuidar de você quando você precisar. Então a minha dica para você hoje é: diga não, diga sim, abrace, coloque limite, ensine, coloque as regras. Brinque, sorria, diga eu te amo. Não tenha medo dos nãos e dos limites que você está dando, porque mais pra frente, quando você olhar pro seu filho, você vai dizer: aquele não, aquele limite valeu a pena. Então, gente, Deus abençoe sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Que possa mais uma vez, né, o que a gente conversou aqui, que possa mais uma vez te ajudar de uma forma prática no seu dia a dia. Compartilhe, se inscreva, deixe seu comentário, deixe sugestões de temas e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe!